Olá, seja bem-vindo ao Giro Vila Pouca de Aguiar. Venha conosco descobrir as belezas dessa vila na região do Alto Tâmega, em Trás-os-Montes. Bora! Por aqui encontramos abundância de monumentos megalíticos e, claro, ouro, granito e águas medicinais que foram e são tesouros deste povo. Caminhar pelo centro histórico de Vila Pouca de Aguiar é folhear um livro de pedra. As construções típicas da região revelam a solidez de uma vila que cresceu com os pés bem assentes na terra. Entre casas senhoriais brazonadas e construções mais tradicionais, cada esquina guarda um detalhe que nos convida a entrar na cultura transmontana. Por aqui passa a N2, a via mais extensa de Portugal que percorre o país de norte a sul, ou seja, de Chaves a Faro. Conhecida como a Rota 66 Portuguesa, a N2 atravessa 11 distritos e cidades repletas de história. Aqui, no coração do Alto Tâmega, a estrada transita entre as montanhas rochosas e os vales férteis, um trajeto que convida à paragem obrigatória. Subir o miradouro de Nossa Senhora da Conceição é quase um ritual de passagem para quem visita a região. Localizado estrategicamente para oferecer a melhor vista panorâmica sobre o vale, este é um dos pontos de observação mais bonitos do município. Esse é o lugar ideal para começar ou terminar o dia aqui em Vila Pouca de Aguiar, sentindo o ar fresco das montanhas. Aqui é onde a gente se sente verdadeiramente pequenino perante a tão grande beleza. O mirador é localizado na base da Serra da Padrela. Daqui a gente consegue ver toda a urbe de Vila Pouca de Aguiar, as bacias graníticas de Telões e Pedras Salgadas e, claro, a Serra do Alvão. Este mirante é para quem quer compreender a geografia única que molda o Alto Tâmega. Do alto, a paisagem revela as camadas de história e geologia que definem Vila Pouca de Aguiar. Mesmo quando vamos nos sentar à mesa, Vila Pouca de Aguiar faz questão de nos abraçar e contar uma história especial. Hoje o Onde Comer tem um gostinho especial, isso porque o Escalhão está de portas abertas há mais de 40 anos e traz o nome de família do Sr. Abílio, que era um conhecido ferrador aqui de Vila Pouca de Aguiar, onde antes faziam-se ferraduras, hoje constroem-se sabores. Por aqui podemos provar muitas maravilhas que trazem o verdadeiro sabor da região. Para que a sua viagem seja tão inesquecível quanto a minha, eu preparei uma seleção que é o verdadeiro ouro do Escalhão. Começamos a falar do galo estufado com ervilhas, passando para a deliciosa pescada gratinada com molho tártaro.
Destaque também para o bacalhau à narcisa, mas sem esquecer das mais variadas saladas da casa e dos maravilhosos rojões com castanhas, outra joia deste lugar. No coração do centro histórico de Vila Pouca de Aguiar, come-se verdadeiramente bem no Escalhão. Agora sejam bem-vindos ao Museu Municipal, aquele que conta a história do Concelho desde o século VI a.C. até os dias atuais. Vamos comigo! A casa e o museu levam o nome do Padre José Rafael Rodrigues, um padre, fotógrafo, historiador, mas que tinha uma verdadeira paixão: a arqueologia. Instalado num edifício que por si só já transborda história, o museu é um verdadeiro guardião da memória coletiva de Vila Pouca de Aguiar. Além de contar com exposições itinerantes diferentes a cada 2 meses, aqui fazemos uma viagem no tempo que revela a evolução das gentes, das artes e dos costumes deste território transmontano. Rafael Rodrigues foi inclusive o primeiro português a estudar os dólmens do Alvão, possivelmente descobrindo o primeiro alfabeto do mundo. Mas vamos aguardar que isso tudo ainda está sendo estudado. Mas nessa sala sobre a pré-história, outro destaque vão para esses vasos em cerâmica do período calcolítico, onde não era muito comum ter desenhos circulares, mas esses 3 aqui têm. Esses detalhes geométricos nas cerâmicas calcolíticas desafiam as convenções da época e mostram o nível de sofisticação dos antigos povos que habitavam estas terras. São enigmas gravados no barro que continuam a fascinar investigadores e visitantes. E se tratando de Idade Média, aqui no museu temos 2 réplicas do Castelo de Aguiar feitas pelo Sr. Guilhermino. Uma é como o castelo está agora, outra é como acredita-se que ele era naquela época. É claro que o giro vai até o Castelo de Aguiar da Pena nesta viagem e também conhecer o autor desta maquete, o Sr. Guilhermino. Mas por enquanto ficam a saber que o castelo foi erguido sobre um imenso bloco granítico e que sim, a maquete está mesmo muito parecida. E chegamos ao século XX, aos tempos mais contemporâneos, onde temos aqui 2 principais imagens de marca do concelho. Uma delas é o Complexo Mineiro de Jales e aqui temos o último livro de registro do ouro que saiu de lá. As minas de Jales representaram um ciclo econômico vibrante até o fechamento em 1992. Este livro de registro é um documento histórico emocionante, pois encerra décadas de trabalho árduo no subsolo e marca o fim de uma era que transformou a paisagem e a vida de milhares de famílias transmontanas. Já em Pedras Salgadas, sabe-se que de lá sai uma água com potencialidades curativas. E além de cair no nosso gosto, caiu muito no gosto do rei Dom Carlos, que passou muito tempo por aqui. Aliás, com ele, esta era a estância termal de eleição da aristocracia, ajudando a consolidar o prestígio deste ouro líquido. De tranquilidade e relaxamento, Pedras Salgadas também foi lugar de muita diversão, por exemplo, no cassino, construído em 1910. Que viagem por Vila Pouca de Aguiar, mas nós ainda temos muito por descobrir. Agora, o
nosso giro chega em Três Minas e volta até o século I a.C., quando este complexo mineiro se transformou um dos mais importantes do mundo para o Império Romano. Vamos conhecer? O que vemos em Três Minas é uma das maiores explorações de ouro a céu aberto de todo o Império Romano. Ao chegarmos aqui, a dimensão das cortas, estas enormes fendas abertas na montanha, nos dá uma ideia de escala monumental desta operação. E foi durante 250 anos que os romanos estiveram aqui em Três Minas. Aqui nessa maquete a gente pode ver o resultado do trabalho de todo esse tempo. E como se tratam de minas públicas, foi até o tempo das guerras civis que tudo isso aconteceu por aqui. A organização romana era impecável e a maquete revela como eles planejavam cada escavação. A gestão era rigorosa e contava com uma infraestrutura completa, o que transformou a região num dos principais centros mineiros da Península Ibérica. Ao entrar nas galerias de Três Minas, a luz do dia fica para trás e somos transportados para o auge do Império Romano. É impossível não sentir um arrepio ao pensar que há 2000 anos, milhares de homens cavaram estes túneis. Ir a Três Minas é testemunhar uma das maiores explorações de ouro à superfície do mundo antigo e contar a história de um esforço monumental que moldou esta paisagem. O desafio que eles encontraram aqui não foi o ouro, porque isso tinha de montes. Na verdade, era a água. Eles coletavam de um sistema hidráulico de mais de 100 quilômetros. Sem água, a mineração nesta escala seria impossível. Os romanos construíram uma rede de canais e barragens que traziam o recurso de locais muito distantes, utilizando a força da gravidade para lavar o minério e mover as máquinas. É uma prova da genialidade da engenharia antiga, que conseguiu domar a geografia das serras para servir aos interesses do Império. E para onde ia esse ouro descoberto na Península Ibérica, então? Ia para ser feito moedas, porque ele era de uma gramatura muito fininha para se transformar em joias. O ouro de Três Minas transformou-se em moedas que circulavam por todo o mundo conhecido na época. A pureza e a granulação do metal encontrado aqui eram ideais para a cunhagem, financiando exércitos e construções em locais tão distantes como a própria capital, Roma. Querem mais ouro e mais recente, mais perto dos nossos tempos? Bora continuar nosso passeio pelo giro! E é impossível virmos até Vila Pouca de Aguiar sem falarmos do Complexo Mineiro de Jales, o último a fechar em Portugal. Embora os romanos tenham iniciado a busca pelo ouro nestas terras, foi entre 1933 e 1992 que Jales se tornou uma das maiores potências mineiras de Portugal. Ao percorrermos este corredor, entramos em contato com as memórias de mais de 800 trabalhadores. São registros de vidas que se cruzaram com este marco histórico e que ajudaram a construir o legado dourado da região. Depois de conhecer um pouco a história do que aconteceu aqui, é claro que eu quero ver com os meus próprios olhos. Mas antes disso, eu tenho que me preparar e é uma honra receber esse capacete das mãos de quem trabalhava aqui enquanto o Jales ainda estava aberto, certo, Carmen? É verdade. Tive durante muitos anos no café, aliás ainda continuo com o mesmo café, que foi do tempo dos meus pais. O meu pai também trabalhou no escritório das minas, mas pronto, o café era onde recebíamos todos os mineiros que aqui trabalhavam. Então todos os mineiros de Jales comiam nesse café e agora vamos conhecer por onde eles passavam. Muitos chegaram a trabalhar, mais de 1000 pessoas aqui em Jales. Então vamos conhecer o caminho que eles percorriam. Bora! O que a gente vai conhecer agora, na verdade, é uma réplica da mina, porque as minas verdadeiras já estão embaixo d'água e não dá pra gente conhecer. Mas logo na réplica é muito legal, porque a gente já consegue ver um filão, não de ouro, mas provavelmente de quartzo.
O filão de ouro encontrado aqui em Jales tinha uma inclinação de 76 graus a norte. Por causa desse ângulo tão fechado, a mina de Jales teve que virar uma das mais profundas de Portugal. Depois que acontecia a explosão na mina, o primeiro profissional que entrava era o escombreiro, para verificar se a explosão tinha corrido tudo bem. Depois, se necessário, entrava o entivador, para fazer, olha, essas proteções aqui, as entivas, para proteger quem ia trabalhar, é claro. Aqui temos a demonstração de alguns utensílios que eram utilizados pelos mineiros. Então temos o gasômetro, utilizado para eles poderem ver, não é? Com luz, com fogo, o capacete, é claro, e os utensílios que eles usavam para comer no refeitório. Aqui dentro, o que eles comiam era mais alimentos secos, como o pão, por exemplo. E agora chegamos ao que é mais real nesta réplica, o Poço de Santa Bárbara. Esse espacinho onde todos os mineiros de Jales entravam e saíam aqui da mina. A partir daqui são 630 metros de profundidade, 16 pisos e alguns com quase 4 quilômetros de extensão. Era uma verdadeira cidade montada aqui embaixo. Pensa comigo, 600 metros equivalem a quase 8 torres dos clérigos, empilhadas, uma em cima da outra. Os mineiros faziam realmente um mergulho ao coração da terra todos os dias de trabalho. E esse é o cavalete original aqui do Complexo Mineiro de Jales, que sustenta os elevadores, então que os mineiros desciam 16 pisos. Aqui temos a locomotiva que puxavam as vagonas com os escombros que saíam lá de baixo. E aí vocês podem se perguntar, mas Mahaila, eles desciam por esse elevador ou pelo Poço de Santa Bárbara que eu mostrei agora há pouquinho? Eis que estamos exatamente em cima do poço, então era exatamente aqui. Quanta história, não é? Para quem não abre mão do conforto clássico e de um atendimento que nos faz sentir em casa, o Hotel Aguiar da Pena é a escolha certeira. Localizado estrategicamente para quem quer explorar a região, o hotel combina a hospitalidade típica de Trás-os-Montes com a modernidade que o viajante de hoje procura. Os quartos são muito espaçosos e dispõem de muita luz natural, oferecendo muito espaço para relaxar e descontrair. Com opções para o viajante solo ou toda a família, é o convite perfeito para repousar depois de um dia cheio de passeio. E para começar o dia com energia, o pequeno almoço também é super completo, com diversas opções como pães frescos, queijos, bolos e frutas da época, que nos dão o combustível perfeito. É literalmente saborear o despertar de Vila Pouca de Aguiar antes de colocarmos o pé na estrada. O giro chega agora num daqueles lugares que nos fazem esquecer a confusão das cidades. Estamos na Lagoa do Alvão, em Vila Pouca de Aguiar. Este espelho de água é um verdadeiro refúgio de paz a mais de 1000 metros de altitude. A Lagoa do Alvão não é apenas um cenário de cartão postal, ela é o coração de um ecossistema riquíssimo, onde a natureza dita as regras. É o lugar perfeito para respirar fundo e se conectar com o lado mais selvagem e preservado de Trás-os-Montes. Mas antes de começar a nossa visita por aqui, vamos passar pelo Centro de Educação Ambiental para descobrir quais espécies, além da alva, a gente pode encontrar aqui.
Aqui temos todas as espécies que podem ser encontradas aqui e em Vila Pouca de Aguiar, mas o nosso objetivo é um só, é encontrar a alva, a mascote aqui da Lagoa do Alvão. E ela é uma lontra europeia. Será que a gente consegue? A alva é a estrela do lugar, mas encontrá-la é um verdadeiro desafio de paciência e sorte. A lontra europeia é um animal arisco e muito rápido, que adora brincar nas águas límpidas da lagoa. Por ser a embaixadora deste santuário, ela representa a pureza destas águas e a importância de protegermos o habitat natural destas espécies. Bruno, então a gente tem um objetivo aqui, que é encontrar a alva. Você acha que eu vou conseguir? Eu acho que sim. Você promete que se eu não conseguir, você me mostra uma foto? Mostro sim, senhora. Não Então tá feito. A gente vai ver a alva aqui no giro, mas eu sei que você pode me dar coisas que podem me ajudar. Podemos ajudar emprestando estes binóculos, que é um bocadinho mais fácil. Ok. Ela é um bocadinho esquiva, esconde-se um bocadinho de nós, Ok. mas com isso é capaz de ser mais fácil encontrar a alva. Então bora lá. E eu sei que você vai me dar um veículo também, não é? Senhora, uma bicicleta para experimentar, para dar aqui uma voltinha, para poder fazer o caminho várias vezes à procura da lontra. Então bora. Já tô de binóculo posto. Ai, o meu veículo tá aqui. É esse. Aí está. Pronto, olha. Então, eu vou, que eu tenho uma missão importante. Ok, equipada com as dicas certas e os acessórios necessários, partimos agora para uma aventura que mistura desporto e observação. Afinal, procurar pela alva exige olhos bem atentos e um espírito de explorador. E vamos à procura da alva. Eu, nesse momento, vou contar um segredo para vocês, que se a alva estiver do meu lado, eu não posso procurar, porque eu não posso tirar a mão do guidão da bicicleta para pôr a mão no binóculo, senão eu vou cair! Como a alva é um animal marinho, os nossos olhos têm que estar postos ali, olha, na Lagoa do Alvão. Ai, alva, por favor, aparece no nosso programa. A verdade é que a gente ainda não encontrou a alva, mas o passeio está sendo delicioso. É o lugar perfeito para quem quer estar perto da natureza. Ai, Bruno, missão falhada. Não encontrei a alva, então Não. você vai ter que me ajudar a gente mostrar para as pessoas que ela realmente existe. Existe sim. Você tem aí uma foto. Tenho sim, senhora. É uma das pequenas fotografias que temos, mas temos algumas que o fotógrafo nos cedeu. Fofinha. Sim. Mas olha, que ela com aparece. alva ou sem alva, a verdade é que a Lagoa do Alvão é uma maravilha aqui de mesmo. Vila Pouca. É mesmo. É um passeio que eu tô saindo com as energias recarregadas. Ainda bem. Obrigada por Ainda nos bem. receberem. Nada. Até a próxima. Obrigado. Continuação. Eu não podia encerrar melhor este primeiro episódio do Giro em Vila Pouca de Aguiar. Em todos os locais que passei, em todos os sabores que provei e todas as pessoas que conheci me fizeram sentir verdadeiramente o meu coração pulsar mais forte. O programa de hoje fica por aqui, mas na próxima semana vamos continuar a descobrir maravilhas de Vila Pouca de Aguiar.